introdução de risco associado ao trabalho sexual na transexualidade, ou seja, pessoas transexuais que se prostituem. Aproveito para dizer que esta é a primeira vez que falo num planteio tão grande, por isso vamos ver se corre bem, não é? Pronto, vamos começar com uma breve contextualização da população transexual nesta atividade e depois passaremos para a distinção de alguns conceitos relacionados com a transexualidade. Em seguida falaremos de alguns aspectos jurídicos e legais em Portugal, assim como de prevalências e especificidades desta população. Depois passaremos a falar de alguns problemas relacionados com a população transexual, como VIH, consumo de drogas e infecções sexualmente transmissíveis. E depois passaremos para necessidades específicas dos transexuais, como a terapia hormonal, os implantes de silicone e práticas para sexo mais seguro. E por fim faremos outras recomendações para programas de redução de riscos. Assim, os estudos apontam que existe uma elevada proporção de trabalhadores de sexo transexuais, definidos de transexual, e se já por si o trabalho sexual é uma atividade altamente estigmatizada, as pessoas transexuais enfrentam ainda dificuldades acrescidas, que ao mesmo tempo são também algumas das razões que levam estas pessoas a enverdar para esta atividade, como a discriminação, a exclusão, a marginalização e o isolamento social, a violência física, a violação, o abuso, perseguição e ameaças, problemas psicológicos como baixa autoestima, intenções suicidas ou depressão, o desemprego e dificuldades económicas, o mercado para homens transexuais, que é o chamado chicos e dicks, que são a existência de homens que procuram homens que ainda não efetuaram a cirurgia, mas são transexuais. E contactos conflituosos com as comunidades de homossexuais. Então, o trabalho sexual destas pessoas dá-se assim num contexto social hostil com duas funções principais. Ele pode ser uma forma de suporte económico, se as pessoas enfrentam desemprego e dificuldades económicas, muitas vezes chama-se survival sex, que é o único meio de subsistência, e também permite custear os gastos com procedimentos de confirmação de novo sexo, que por vezes são muito elevados. E é também um meio de contacto com os sexuais, dada a elevada proporção destas pessoas nesta atividade. Depois, o acesso aos serviços sociais de saúde é complicado, porque ao mesmo tempo que há falta de serviços específicos e profissionais especializados, os técnicos dos hospitais e dos outros serviços não são sensibilizados para atender estas pessoas e muitas vezes rejeitam-nas até. O que acontece é que quando a pessoa necessitar novamente de aceder a este serviço de saúde, muitas vezes vai evitá-lo e isto vai causar consequências muito negativas. Assim, a redução de riscos tem aqui um papel fundamental ao desafiar todas estas barreiras e esta população tão invisível, sendo uma intervenção em proximidade, desenvolvendo contactos consistentes para construir a confiança destas pessoas, valorizando escolhas e promovendo os direitos humanos. Pronto. O termo transexual muitas vezes suscita algumas dúvidas porque se aproxima de outros termos e nós escolhemos fazer uma clarificação entre aqueles mais semelhantes. O termo transgênero é aquele mais abrangente. Os autores chamam-lhe um termo guarda-chuva. Porquê? Porque ele engloba tanto transexuais como travestis, crossdressers, drag queens, intersexuais, etc. E ele refere-se então a indivíduos com uma identidade de género, uma expressão ou um comportamento divergentes ou incongruentes com a norma prevista para o seu sexo biológico. Ou seja, estas pessoas estão desenquadradas naquilo que são as normas de género na sua sociedade. Já os transexuais são transgêneros, mas são indivíduos cujo sexo genital não corresponde à sua identidade de género, sentindo necessidade de mudar as suas características sexuais externas, podendo ou não submeter-se à cirurgia de mudança de sexo. É importante este ponto, porque pode-se pensar que transexuais são apenas as pessoas que já passaram pela operação e não. Transexuais são aquelas pessoas que são, por exemplo, homens e sentem-se mulheres, não quer dizer que tenham sido operados e podem ainda ser operados. Assim, eles nasceram com um sexo biológico, mas acreditam convictamente serem do sexo oposto, rejeitando os seus órgãos genitais. Depois, os travestis são pessoas que se vestem com roupa do sexo oposto, por necessidades psicológicas, por prazer ou para trabalho sexual, embora tenham uma identidade sexual própria do seu sexo. Portanto, a diferença aqui para os transexuais é que, por exemplo, são homens que se vestem de mulher, mas eles sentem-se como homens, enquanto um transexual pode ser um homem veste-se mulher, mas para ele é uma mulher, não é um homem. Os drag
queens são homens que se identificam como mulheres apenas quando se vestem como tal, apresentando-se em público uma figura feminina elaborada, incorporando maneirismos como forma de manifestação política ou artística, como passatempo, diversão ou profissão. Pode parecer igual aos travestis, mas aqui a distinção é que eles exageram algumas características das mulheres, por exemplo, seios muito grandes ou muita maquilhagem, e são figuras assim mais elaboradas. Quanto aos aspectos jurídicos, realmente em Portugal são autorizadas cirurgias de mudança de sexo. Neste momento são apenas realizadas no Hospital Santa Maria, em Lisboa. Já há algumas cirurgias no São João, aqui, mas neste momento o serviço está suspenso. As pessoas devem fazer um pedido de mudança de sexo ao tribunal e durante a fase de decisão devem acompanhar-se de uma declaração em que mostrem o processo de mudança de nome e de sexo, justificando a razão de se vestirem e fazerem passar por um sexo oposto, para evitar, por exemplo, problemas com autoridades. O problema é que durante este tempo, para acederem à operação, o diagnóstico demora pelo menos 2 anos. Nestes 2 anos, as pessoas devem passar algum tempo naquilo que se chama um teste de vida real, em que devem viver completamente como uma pessoa do sexo oposto, no sentido de confirmarem realmente que o seu desejo é fazerem a operação. E depois, outro problema é que a mudança de nome demora pelo menos 6 anos. O que acontece é que há pessoas que efetivamente são operadas, passam a viver como uma pessoa do sexo oposto, mas o seu nome é contrário ao seu sexo e ao seu género. E acontecem situações muito constrangedoras, por exemplo, quando têm que se dirigir a algum serviço, a uma finanças, segurança social, seja o que for, e têm que apresentar a sua identificação e realmente têm um nome do sexo oposto e isto causa constrangimentos à pessoa. Em Portugal, nós optámos aqui por vos falar do site da IELGA, que tem notícias de abril deste ano, que nos diz que 70 portugueses fizeram ou estão a fazer operações de mudança de sexo desde há 5 anos para cá. Destes 70, 42 estão em acompanhamento, sendo que 15 mulheres e 7 homens já fizeram a cirurgia. Ou seja, um homem para cada 2 mulheres que querem mudar de sexo, o que contraria as tendências mundiais. No resto do mundo, normalmente são mais homens que querem mudar de sexo para mulheres. Quanto aos programas de redução de riscos, apenas tivemos informação do Porto Giro, um programa de acompanhamento de situação do interior, que nos diz que tem uma prevalência de 3% de utentes transexuais, num universo de cerca de 300 pessoas. É ainda importante falar das diferenças culturais, dos papéis sociais e da homofobia nas sociedades que influenciam as prevalências, o acesso e custo do tratamento. Se realmente se pensarmos mais fundamentalmente sobre isto, sociedades muito fechadas, que têm papéis de género muito rígidos, fazem com que as pessoas que não se sentem congruentes com o seu género sintam-se ainda mais inseguras, ainda mais ansiosas e logo têm ainda mais vontade de mudar. Enquanto que sociedades mais abertas à diversidade fazem com que essas pessoas, no fundo, arranjem outras formas de, por vezes, contrariar a situação e sentem-se melhor, têm melhores condições de vida e, ao mesmo tempo, não precisam de recorrer ao trabalho sexual. Quanto ao VIH, consumo de drogas e às infecções sexualmente transmissíveis, o trabalho sexual, os trabalhadores sexuais do sexo, têm normalmente mais vulnerabilidade destes problemas, mas os transexuais estão ainda mais vulneráveis, porque as taxas de infecção de VIH são 4 vezes superiores às das mulheres trabalhadoras de sexo. Porquê? Porque estas pessoas envolvem-se em sexo anal desprotegido mais frequentemente por má gratificação monetária